O Donald Trump impôs tarifas de 50% sobre o Brasil, e isso tem muito menos a ver com o Bolsonaro, que é o que está todo mundo falando, e muito mais a ver com China, BRICS, a relação do Trump com o Lula, o próprio Lula, e a posição do Brasil na geopolítica global. A gente vai explicar quais os motivos dessas tarifas e as consequências. A gente vai fazer uma análise muito legal, então fica até o final do vídeo, se inscreve no nosso canal e dá o nosso joinha para a gente continuar com análises nesse nível. Vamos pro vídeo. Antes de mais nada, a gente tem que entender o contexto disso tudo, porque essas tarifas não vieram do nada. O Donald Trump alegou que foi uma questão do Bolsonaro ter sido maltratado pelos tribunais superiores, alegou perseguição política, que é um discurso que ele também alegou quando ele perdeu a eleição para o Joe Biden, e que ele havia sido perseguido politicamente pelos tribunais superiores, pelo próprio Biden, pelo governo, e é um argumento que ele usa em relação ao Bolsonaro. Mas eu quero fazer com vocês aqui um exercício de pensamento para além do que está escrito, porque a gente tem que sempre trazer a informação verdadeira e o porquê dos porquês, para você entender e a gente não ser só mais um aqui. A verdade é que, além da questão Bolsonaro, além do fator Bolsonaro que a gente vai discutir nesse vídeo, existe uma questão geopolítica muito importante. A gente precisa entender qual é a política do Donald Trump. O Donald Trump, ele tem uma ideia de América, uma ideia de Estados Unidos que é completamente diferente do Joe Biden, por exemplo. Ele tem uma ideia de uma doutrina Monroe. Para quem não sabe, doutrina Monroe veio do ex-presidente americano James Monroe, que ele criou a ideia de América para os americanos. Então é um isolacionismo político e econômico do país para o desenvolvimento só do país, esquecendo relações globalizadas. Isso hoje em dia, no século XXI, é bem ousado, para dizer o mínimo. Bem ousado. E o Donald Trump, ele enxerga os Estados Unidos como um país que precisa retomar o seu protagonismo político a despeito de países como, por exemplo, a China. A China é sua maior rival e a China, ela representa uma ameaça gigantesca para a hegemonia dos Estados Unidos enquanto potência mundial. Desde o começo do seu mandato, o Donald Trump ele tem tomado diversas medidas no sentido de vamos construir um país forte, uma América forte e esquecer, inclusive, os nossos aliados. Vamos lembrar que, há alguns meses, está na tela, o Donald Trump ele colocou tarifas, inclusive sobre seus aliados como o Canadá, como o México, como a Europa, e até país como pinguim ganhou tarifa. Isso representa uma forma dos Estados Unidos se expressar politicamente. É muito mais do que uma questão econômica, é muito mais sobre uma questão política, de como os Estados Unidos querem parecer tanto para os seus aliados quanto para os seus inimigos, demonstrar força. E não é diferente na questão do Brasil. Como a gente mencionou, a China é o maior antagonista dos Estados Unidos. E existe um bloco chamado BRICS, que compõe Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e alguns outros países que estão entrando, a gente vai colocar na tela também, como a Arábia Saudita, que são um grupo basicamente, vamos colocar entre aspas aqui, chefiado pela China. A China é o grande player dentro dos BRICS. E o BRICS, e a gente já mencionou isso antes em vários outros vídeos, a gente falou no vídeo sobre a Terceira Guerra Mundial, no vídeo sobre Índia e Paquistão, no vídeo passado sobre Israel e o conflito que aconteceu no Oriente Médio. Inclusive, assistam aos nossos vídeos. É muito importante que vocês entendam sobre o que a gente está falando, para vocês não ficarem boiando. Assistam aos nossos vídeos. A gente comentou sobre a existência de eixos. No atual mundo, seja ele porque ele está absolutamente polarizado, seja porque existem questões geopolíticas que nos levaram a isso, a gente tem dois eixos muito claros. Um eixo América, Europa, OTAN, e um eixo China, Rússia, Irã. São eixos que são absolutamente diferentes. Os BRICS, eles são uma expressão disso num viés mais econômico. Os BRICS, eles representam, de certa forma, o oposto do interesse americano. Os BRICS foram criados para construir uma solidez em relação aos países que eles chamam de sul global, países do sul global, que são países emergentes, subdesenvolvidos, que são industrializados, como é o caso do Brasil. E agora, indo ao ponto central do nosso assunto, nas últimas semanas o Lula, ele tem tomado algumas atitudes que são completamente contrárias aos interesses americanos. Então, no bombardeio dos Estados Unidos em relação às instalações nucleares do Irã, como a gente já mencionou, o Brasil foi contra. E isso foi muito recente. Na reunião de cúpula dos BRICS,
o Lula sempre adotando em seus discursos uma posição anti-Estados Unidos, a favor de uma criação de um país sólido e independente. Embora vamos colocar que não é tão independente assim, né? Porque a gente está se tornando cada vez mais dependente da China, né? Mas é tudo uma questão de perspectiva e de discurso quando a gente está falando sobre o Lula, né? E o Donald Trump não gostou de nada disso. Faz parte da política americana, da política do Donald Trump, tentar desmantelar essas alianças formadas com a China. Porque a China, como a gente já mencionou, é sua principal rival. Além disso, existe um argumento que foi utilizado pelo Trump em relação os tribunais superiores brasileiros estarem tomando atitudes que ele julga autoritárias em relação a empresas americanas. Isso de fato aconteceu. Vamos lembrar que o Rumble, ele foi banido do Brasil por decisões do ministro Alexandre de Moraes. Tal qual o X, antigo Twitter, ele também foi bloqueado por alguns dias e tomou multas milionárias do Supremo Tribunal Federal. E isso desagradou de uma forma muito grave o Donald Trump. Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes ele foi intimado pela justiça americana a depor, a se manifestar em relação a o que eles julgam ser decisões autoritárias contra empresas americanas. Então, existe esse problema, e isso faz parte de um discurso trumpista, no sentido de existe um autoritarismo que a gente está combatendo aqui, que é um autoritarismo dentro do Brasil. Inclusive, o Elon Musk já entrou nessa briga no passado, e gera uma justificativa para, além de antagonizar um país que está se aliando demais à China, e também, né, mostrar força para outros países que queiram fazer o mesmo, também construir uma narrativa de que existe um regime autoritário aqui. A segunda questão que a gente vai discutir aqui é o fator Bolsonaro, porque o Donald Trump, em sua carta, alegou que o Bolsonaro sofre perseguição. E a questão é, e aí, isso é verdade, não é verdade? Bom, cada um tem a sua opinião. Isso é uma coisa que a gente pode fazer um vídeo falando sobre questões sobre decisões que podem ser autoritárias ou não do Supremo Tribunal Federal. A gente pode discutir o próprio caso do Bolsonaro em algum outro momento, mas não vem ao caso. O fato é, pro Trump, o Bolsonaro ele não é um grande ativo político, mas ele é uma forma de atacar o Lula. O Bolsonaro é o principal opositor político do Lula, e quando o Trump ele defende publicamente e internacionalmente o ex-presidente Bolsonaro, ele tá, de certa forma, enfraquecendo o discurso governista e fortalecendo o discurso oposicionista. Ele tá fortalecendo o Bolsonaro quando ele faz isso. Então, não exatamente isso é sobre o Bolsonaro. Eu também acho que existe uma questão, assim, algum tempo atrás, o Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, saiu do Brasil para os Estados Unidos e aparentemente eles têm boas relações com o governo Trump. Talvez tenha existido algum lobby nesse sentido. Não sei, é uma especulação. Mas a verdade é que o Bolsonaro está sendo utilizado aí como um bom argumento para o Trump atacar o Lula. É uma forma de enfraquecer o Lula e ainda ratificar essa ideia de que os tribunais superiores são aparelhados. O que, convenhamos, existem alguns argumentos favoráveis em relação a isso. E em terceiro e último lugar, as consequências. A gente vai discutir 4 agentes em relação a consequências. O Brasil, nós todos, o país. Em segundo lugar, o Lula. Em terceiro lugar, o Bolsonaro. E em quarto lugar, os Estados Unidos. Em relação ao Brasil, existem consequências econômicas e políticas. Nas econômicas, os Estados Unidos são o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas de China e União Europeia. Ou seja, uma tarifa de 50% sobre todos os produtos exportados brasileiros pode, de fato, ser um grande problema para a indústria e para a balança comercial brasileira. Mesmo que não seja sobre a China, por exemplo, que é o nosso maior parceiro comercial, ainda assim é bem relevante. Isso pode gerar um espiral inflacionário, isso pode levar a um aumento na taxa de juros, problemas internos econômicos que podem, por sua vez, gerar problemas políticos, desestabilizar o governo. Isso nos leva ao Lula. É duvidoso se isso pode ser bom ou ruim. Pode ser bom por um lado, porque pode acontecer o efeito Canadá. No Canadá, o Donald Trump, ele, no começo do mandato, ele estava com aquele discurso meio maluco de anexar o Canadá e coisa do tipo, bem na época da eleição. O Partido Liberal estava enfraquecido à época, mas quando o Trump deu essas declarações, automaticamente ele se fortaleceu e a esquerda ganhou mais uma vez a eleição no Canadá, sendo que estava praticamente consolidada a vitória dos conservadores. O mesmo poderia acontecer no Brasil, ou seja,
um efeito patriótico brasileiro de não queremos interrupção, não queremos interferência dos Estados Unidos, e isso pode fortalecer o Lula. Ou, por outro lado, pode ser muito ruim. As consequências econômicas dessas tarifas podem enfraquecer o governo Lula, tal qual a forma desastrosa com que o Lula tem lidado com a política externa do Brasil. E lembrando que a gente tem eleição para daqui um pouco mais de um ano. Agora, essas tarifas em relação ao Bolsonaro têm um resultado óbvio. O Bolsonaro sai muito fortalecido disso. Foi criada a narrativa de que o Bolsonaro é um perseguido político, endossada pelo Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, é a maior figura, a figura mais poderosa do mundo. Isso a menos que ele seja preso. Porque existe um segundo argumento. Se de fato as cortes superiores brasileiras, se de fato os tribunais STF, STJ são aparelhados e de fato tem um interesse governamental em perseguir o Bolsonaro, vamos colocar essa hipótese, talvez as cortes superiores olhem para isso, se sintam ameaçadas e decidam por prender o Bolsonaro antes do que seria previsto, ou se é que eles iam prender em algum momento. E por fim, em relação ao Donald Trump, eu diria que existe um risco disso dar errado, mas se isso der errado, o risco é muito pequeno. Em contrapartida, a relação de recompensa é bem alta para ele. Porque se der certo essas tarifas e de fato o povo americano entender o Brasil como sendo um aliado da China, autoritário, etc., e comprar esse discurso, ele sai muito bem. Por outro lado, se der tudo errado, não é muito relevante, porque o Brasil não é um país tão próximo dos Estados Unidos. Então, mesmo que o Brasil seja relevante no cenário global, não é uma relevância tão grande a ponto de afetar a dinâmica e a política externa americana. Bom, pessoal, é isso sobre essas tarifas. Conclusão, a gente não sabe ainda quais são os próximos passos. As tarifas elas vão entrar em vigor só no dia 1º de agosto e a gente vai acompanhando. Então, se vocês querem mais informações e mais análises como essa, se inscrevam no nosso canal, dê o nosso joinha e assistam aos nossos vídeos. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência.